Bom dia, meus amigos que gostam de plantas e que curtem hortas comunitárias, hortas urbanas, etc. Gente, é o seguinte, meu nome é Sandra Fayad, eu estou aqui no microecossistema urbano, né, que compõe essa horta urbana aqui na 713 Norte. E eu gostaria de fazer uma introdução, porque eu quero falar um pouco, vídeo por vídeo, sobre algumas plantas. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu, desde 2004, que eu venho produzindo e estudando essas plantas que a gente tem aqui, né? E algumas novas que vão aparecendo. Mas isso é um acervo de 100 plantas, é muito pouco, né? As plantas, só babosa, existe mais de 300 espécies. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? Então, as plantas... existem milhões e milhões de plantas, né? Bilhões de plantas. Então a gente estuda aí um pedacinho delas. Bom, eu escrevo inclusive sobre as plantas. Eu tenho o Animais que Plantam Gente, é um livro que eu publiquei em 2008. É resultado de uma vasta pesquisa que eu fiz sobre as plantas. E aí eu queria passar para vocês, né, essa introdução. As plantas, elas têm um habitat natural. Então, por exemplo, uma determinada planta, ela foi encontrada pela primeira vez na Ásia, né? Ou no Brasil, ou em qualquer... Bom, enfim. Aí ela foi estudada nesse habitat natural e foi definida a denominação científica dela. E ela saiu pelo mundo mudando de nome, né? Então, esses nomes que ela vai assumindo ao longo do tempo e regiões diferentes, são as denominações populares, né? Então, uma planta, por exemplo, o manjericão, aqui ele é conhecido como manjericão, mas ele pode ser conhecido por qualquer outro nome em outro lugar. Então, essa questão da denominação científica, para que serve a denominação científica? Para você, quando quiser saber sobre essa planta, você vai pesquisar pela denominação científica, tá? Porque aí ali você vai ter informações mais exatas sobre ela. Algumas, por exemplo, mesmo aqui na nossa região, aqui no Centro-Oeste, algumas tem mais de um nome, como é o caso, por exemplo, da erva cidreira, né? A gente tem sempre essa questão aqui na horta. A pessoa chega e pergunta se tem a erva cidreira, mas o que a gente tem é capim-santo ou é melissa. Então, é assim, por isso é muito importante saber a denominação científica. E quando os pesquisadores estudaram a planta no habitat natural delas, eles descobriram para que elas serviam. E depois o tempo vai passando e também vão descobrindo novas aplicações para essas plantas, né? Muitas vezes uma planta que originalmente servia só para um determinado problema de saúde, hoje já se sabe que serve para outros problemas também e assim por diante. Então, essas informações sobre a aplicação, elas também vão sendo atualizadas. Bom, mas existem publicações contraditórias também. Eu encontrei livros, revistas e informações que às vezes não batiam, né? Dizia que uma planta servia para uma determinada coisa e tal, outro dizia que não, que ela fazia mal para aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se refere a uma determinada planta, porque ela pode ser utilizada de forma errada, né? Então, é isso. Princípio ativo, aplicação, habitat natural. São os 3 aspectos que eu queria frisar nesse vídeo. A partir do próximo vídeo, eu vou selecionando uma por uma as plantas e eu vou falar para vocês o que eu encontrei sobre cada uma e inclusive as contradições. Se eu tiver problema de encontrar informações antagônicas, eu vou contar para vocês.
Por isso a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê publicado sobre as plantas, viu, gente? Era esse o esclarecimento que eu queria fazer. Obrigada.